E aí pessoal, como vocês vão? Estamos aqui para continuar o terceiro episódio da nossa série de embriologia. Hoje nós vamos falar sobre um evento muito importante que é a gastrulação. Um dos eventos que vai preceder a organogênese, que é o marco do desenvolvimento desse embrião que vai produzir os seus órgãos internos. E isso só vai ser possível porque a gastrulação vai dar origem a 3 folhetos embrionários, que juntos, o ectoderma, mesoderma e endoderma, vão dar origem a basicamente todos os órgãos e glândulas e tecidos que existem no nosso corpo. Então é um momento muito importante do desenvolvimento desse ovo, tá? Para entender como isso acontece, vamos só lembrar em que fase do desenvolvimento a gente acompanhou até o 15º dia. Aqui a gente vê que o blastocisto está completamente implantado no endométrio uterino. E essa estrutura embrionária, composta essencialmente do epiblasto em azul e do hipoblasto em amarelo, está suspensa em todo esse líquido blastocístico aqui pelo pedículo de conexão. Esse pezinho aqui, que lembra o cúmulo zoóforos, lá do ovócito definitivo, lembram? E aqui, esse mesoderma extraembrionário, que está fazendo esse pedículo, suspende a estrutura que vai sofrer a gastrulação. Até aqui, a gente tem 1 e 2 camadas. Por isso a gente diz que esse ovo é bilaminar. Mas a partir da gastrulação, ele vai se tornar trilaminar. Bom, quando a gente fala em gastrulação, acho que fica um pouco claro quanto esse termo lembra estômago ou barriga, e isso exatamente faz sentido porque o termo gástrula, vem do grego, que justamente dá o nome de estômago ou barriga. A gente pode dizer que isso está acontecendo, primeiro porque o endoderma vai surgir, então ele vai vir para substituir o hipoblasto. Nós vamos conversar sobre como isso acontece. E aí, como ele fica no lugar do hipoblasto, a gente pode dizer que o endoderma dá nome à forma, aliás, dá nome à fase do desenvolvimento de gastrulação, porque é o endoderma que vai futuramente formar os órgãos do sistema digestório, por exemplo. Da mesma forma, isso pode acontecer porque durante essa fase o embrião vai ter as demarcações do que um dia vai ser a sua boca e do que um dia vai ser o seu ânus. Então, os primeiros rudimentos, o primeiro esboço do trato digestório dele também vai começar nesse momento, tá? Tá aqui os 3 folhetos embrionários que eu falei para vocês, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então essa imagem aqui em cima vai mostrar pra gente mais ou menos como que esse embrião tá antes de iniciar o processo de gastrulação. Esse aqui é o pedículo de conexão, que suspende o epiblasto, que está em azul, e o hipoblasto, que está em amarelo. Lembrando que o próprio epiblasto aqui é o assoalho da cavidade amniótica, que está cheia de líquido amniótico, e o hipoblasto é o teto do saco vitelínico definitivo, que também tem bastante líquido, tá? O que vai marcar o início do processo de gastrulação é o surgimento de uma estrutura que nós chamamos de linha primitiva. E eu vou dizer como isso funciona. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a mesma dessa. Só que aqui, a cavidade amniótica, que estaria mais ou menos aqui em cima, ela foi cortada e removida para fora. Então o que a gente está vendo aqui em azul é o epiblasto, que seria o assoalho da cavidade amniótica. E embaixo dele, os dois literalmente tocando um no outro, a gente tem o hipoblasto, que está aqui em amarelinho. E aqui a lógica seria a mesma. Aqui embaixo, no hipoblasto, viria o saco vitelínico definitivo. Só que ele foi cortado e tirado fora. Então a gente está vendo o ovo sem as 2 cavidades, apenas olhando para os 2 tecidos que são epiteliais. E aí, a linha primitiva, senhoras e senhores, é esse espessamento que vai acontecer em um dos polos do embrião a partir do 15º dia. E esse espessamento se forma porque o próprio epiblasto começa a sofrer mitoses e eles crescem um em cima do outro. E aí, essa região fica um pouco mais grossa e espessada. Na ponta dessa região
surge uma estrutura que nós chamamos de nó primitivo, porque ela se dilata aqui, formando meio que uma região meio caroçuda. E no meio dela, um furinho, que seria o que nós chamamos de fosseta primitiva, tá? Essa imagem aqui contempla muito melhor isso que eu estou tentando dizer para vocês. Então, vejam como a linha primitiva é essa estrutura aqui, é o espessamento das células do epiblasto que sofrem mitoses e crescem uma em cima das outras. Elas terminam e na ponta, perto da extremidade, bem no meio, né, bem aqui no meio desse embrião, ela forma o nó primitivo, que é essa região aqui que dá uma volta, dá uma curva e volta, né, como se ele viesse assim, e aqui ele dá uma volta, uma curva. E no meio, a fosseta primitiva. Essa fosseta primitiva conecta um sulco aqui, ó, que cresce junto à linha. Então essa região aqui que eu estou desenhando, ela é uma região mais baixa, um sulco, uma depressão, que se conecta aqui, na fosseta primitiva. No fim das contas, pessoal, essa linha primitiva, junto a esse nó primitivo, serão importantíssimos, porque ela é a primeira referência desse embrião. Ou seja, notem como essa linha aparece exatamente na linha média e divide esse embrião exatamente se nós traçarmos uma cruz, né? Isso aqui vendo de cima, nós estamos vendo de cima, tá? E isso é muito importante porque ela basicamente organiza, ela define pela primeira vez os eixos corporais desse embrião. Então, a partir do momento que surge a linha primitiva, existe uma delimitação clara entre o que é, por exemplo, a região medial e lateral. Esse seria o eixo médio-lateral. Existe uma delimitação clara entre o eixo crânio-caudal, porque a linha primitiva surge na região caudal. Esse é o eixo crânio-caudal. Existe também o eixo direito e esquerdo. Esse é o eixo direito e esquerdo. E o eixo dorso-ventre, sendo esse o dorso e lá embaixo o ventre. Então notem como ela é importantíssima e ela funciona como a régua, como um marco, como uma referência para se entender a partir de onde esse embrião vai começar a crescer, a partir de onde ele vai começar a se desenvolver, beleza? A partir do momento que essa linha primitiva é delimitada, vai começar a acontecer um fenômeno que a gente chama de ingressão. A ingressão nada mais é do que um movimento de células. Então veja, as células do epiblasto, que estão sempre representadas aqui em azul, elas vão começar a sofrer várias mitoses e a se multiplicar. Dito isso, elas vão começar a migrar na direção da linha primitiva, fazendo esse movimento aqui, ó. De modo que quando elas chegam aqui, elas descem pelo sulco primitivo. Nessa imagem não dá para mostrar muito bem, mas se a gente fizer um corte aqui no meio e olhar ela de outra perspectiva, a gente consegue ver essa imagem aqui. Notem a região de protuberância. Aqui nós vemos a linha primitiva, no meio o sulco primitivo e aqui a fosseta primitiva cercada pelo nó. Então, essas células do epiblasto sofrem várias mitoses e fazem esse movimento aqui, entrando pelo sulco primitivo. Isso só vai ser possível, pessoal, por causa de um fator chamado FGF8, o fator de crescimento de fibroblastos 8, que é liberado pelas próprias células do epiblasto. Esse fator de crescimento vai atuar diretamente nas proteínas caderinas E. A caderina E é a proteína que mantém duas células epiteliais unidas e justapostas. Ela ficaria mais ou menos aqui, provocando a estabilidade dessa justaposição entre as células. E a partir do momento que essa caderina E deixa de atuar, graças ao efeito desse fator de crescimento, as células do epiblasto, que têm uma característica epitelial, vão mudar, vão passar por uma transformação,
chamada de EMT, é porque a sigla está em inglês, mas é a transformação epitélio-mesenquimal, que seria basicamente transformar essas células epiteliais de justapostas, cuboides, e transformá-las em mesodérmicas, que seriam frouxas e estreladas. Essa transformação epitélio-mesenquimal é o que vai possibilitar, por exemplo, essas células do epiblasto, quando estiverem fazendo esse mecanismo de ingressão, ao chegarem no sulco primitivo, notem como elas perdem o seu formato, algumas até ficam em forma de um frasco, olha só. Porque elas estão passando por essa transformação que as faz se parecerem mais com um mesoderma do que um endoderma, do que células epiteliais. E esse movimento vai acontecer, como essa imagem dá a entender, por meio dessa prerrogativa aqui. É isso mesmo. Esse epiblasto que se desprendeu, que agora assume uma característica mais mesodermal, ele está migrando, ou melhor, ele está ingressando até o hipoblasto, que está aqui em amarelinho. E ele vai fazer isso, pessoal, e uma vez que essas células do epiblasto chegam no hipoblasto, elas induzem o processo de apoptose. O hipoblasto vai morrer. E no lugar do hipoblasto, vem essas células aqui, que vão substituí-lo. E aí, tudo isso daqui de hipoblasto vai morrer e vai ser trocado por essas células que estão ingressando, que estão migrando. Até que quando esse processo inteiro terminar e tudo que era hipoblasto for substituído por essas células que vieram do epiblasto, aí sim nós podemos dizer que esse hipoblasto não existe mais. E o que nós estamos olhando aqui agora, em amarelo, é o endoderma, o primeiro folheto embrionário, que vai dar origem futuramente às vísceras do trato gastrointestinal. Seria por isso que se chama de gastrulação? Bom, é uma perspectiva, né? Uma forma de ver. E aí, depois que esse endoderma definitivo é criado, esse movimento de ingressão continua, como você pode ver aqui. As células continuam ingressando, só que dessa vez a ideia delas é se depositar nesse espaço que antes não existia. Porque, como a gente sabe bem, até o início do 15º dia, o epiblasto tocava diretamente o hipoblasto e não existia nenhum espaço entre eles dois. Mas agora que o endoderma definitivo está pronto e o epiblasto continua migrando, essas células vão se depositando entre o epiblasto e o endoderma, criando uma separação entre eles dois, criando um espaço. E aí, à medida que essa ingressão for acontecendo e essas células vão preenchendo e criando esse novo espaço aqui, essa nova camada que se cria nós vamos chamar de mesoderma, que é o segundo dos 3 folhetos embrionários que nós estamos buscando. Essa imagem aqui é uma eletromicografia que mostra isso acontecendo literalmente na realidade. Então, o epiblasto, que futuramente será o próprio ectoderma, faz esse processo de ingressão, primeiro substituindo o hipoblasto em endoderma e depois preenchendo esse espaço, dando origem ao segundo folheto que nós conhecemos como mesoderma. E aqui, vendo isso acontecendo de cima, a gente consegue ver, por meio dessas setas pretas escuras, a direção da ingressão. Então as células vêm e caem aqui dentro, vêm e vão se dobrando. Essas setas aqui cheias de linhas é para mostrar células que estão crescendo agora por baixo do epiblasto. Então elas vêm e começam aqui por baixo a se espalhar, até que elas, como eu até mencionei, vão criar uma outra camada inteira aqui de baixo, separando o endoderma do ainda epiblasto, que ainda não se transformou em ectoderma, tá bom? E aqui tem uma coisa muito interessante para falar para vocês, pessoal. Nessa região aqui, ó,
nessa região mais da linha primitiva, as células que estão ingressando, elas vão se espalhar por aqui, né? Por aqui por tudo, mais ou menos, por essa adjacência inteira. E aqui, o mesoderma dessa região vai dar origem a, por exemplo, estruturas muito familiares. Uma delas, por exemplo, nós chamamos de mesoderma cardiogênico, que é o tecido embrionário primitivo que futuramente vai dar origem ao coração. Ficou péssimo esse desenho, mas acho que vai dar para cumprir a função didática. Também, nesse momento, vai surgir o mesoderma paraxial. Esse mesoderma paraxial vai dar origem a alguns ossos e músculos, e principalmente as regiões ali das vértebras, que vão revestir a notocorda e a medula espinal. Também nesse momento vai surgir outro mesoderma, que é uma estrutura de mesoderma intermediário. Parece até um pouco pleonasmo, porque mesoderma é algo que está no meio, né? Então é intermediário. Mas é por isso que ele também é chamado de mesoderma nefrótomo, porque vai dar origem às vísceras, às estruturas associadas ao trato geniturinário. E também a gente vai ter um outro tipo de mesoderma, que é o mesoderma lateral, que depois, futuramente, assim como os outros, vai se diferenciar e formar vasos sanguíneos, tá? E, por fim, lembram que eu falei que isso aqui tudo vai acontecer no mesoderma que está ingressando mais nessa parte aqui da linha? Pois é, eu não falei do nó primitivo. Notem que aqui na região do nó primitivo, as células que estão vindo aqui da superfície, entrando e ingressando, elas se dobram e crescem em linha reta mesmo. Um negócio bem bonito, como se fosse programado mesmo, até porque é programado, em direção à região cranial desse embrião. A essas células que estão fazendo essa ingressão no sentido cranial, em linha reta, nós dizemos que elas não vão formar, por exemplo, um mesoderma isso ou um mesoderma aquilo. Elas vão formar um processo notocordal, porque é isso daqui que em mais 1 ou 2 dias no máximo vai dar origem à notocorda, que vai ser o primeiro rudimento da nossa medula espinal. Olha que da hora. E é nesse momento aqui que eu até tinha mencionado no início que vai começar a ser demarcadas regiões que futuramente vão dar origem à boca desse embrião e o ânus, tá? Esse momento vai ser marcado por esses contornos aqui. Esse no polo cranial e esse no polo caudal. Aqui nós chamamos respectivamente de membrana orofaríngea, que, como o próprio nome sugere, vai dar origem à boca, à cavidade oral, e a membrana cloacal, como o nome sugere, vai dar origem ao ânus. E essas regiões, elas estão demarcadas aqui, não é porque o livro fez um tracejadozinho oval, não. É porque elas ficam realmente demarcadas no embrião. Notem, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Percebam esses dois cortes, eles parecem a mesma coisa, só que um deles, que é esse aqui de cima, ele tá cortado como se a gente tivesse pegado um limão e cortado ele assim, ó, de uma ponta à outra. Então a gente tá vendo o longitudinal todo aqui. E esse aqui de baixo é como se a gente tivesse cortado o limão no meio, então a gente tá vendo ele na linha média, né, no meio aqui, as estruturas do meio. Olhem só como, observando do ponto de vista longitudinal, a gente consegue perceber os locais que demarcam a membrana orofaríngea e a membrana cloacal. Lembrem-se que a membrana orofaríngea fica na extremidade
cranial ou cefálica, né? Olha só a seta em vermelha, evidenciando o processo notocordal, e a membrana ficaria mais ou menos aqui, ó, que ele chama já de placa notocordal, porque essa imagem está mostrando um dia à frente do desenvolvimento embrionário, tá? E a membrana cloacal está aqui, ó, nesse polo caudal do embrião. Vejam como faz sentido essa demarcação. Aqui, vendo numa vista longitudinal, a gente consegue perceber que no polo cranial, aqui é o crânio, e aqui é a cauda. No polo cranial, o que vai acontecer é uma união entre o epiblasto, em azul, e o endoderma. Eu falei para vocês que o mesoderma ele vai começar a se proliferar por baixo e vai começar a separar o epiblasto do endoderma. Mas nessas regiões aqui, que demarcam a membrana orofaríngea e a membrana cloacal, o endoderma não se multiplica por aqui de baixo. E o epiblasto continua tocando no endoderma. Essa região continua sendo bilaminar. Como aqui também, ó, é bilaminar. Fora isso, todo o restante vai estar preenchido por mesoderma intraembrionário. Acho que agora faz sentido o porquê que lá nos últimos vídeos a gente fala tanto de mesoderma extraembrionário, porque existe outro, que é o intraembrionário, que é esse aqui, ó, que está preenchendo o espaço entre o epiblasto e o endoderma. Então, essas extremidades aqui vão formar as extremidades do tubo gastrointestinal. A membrana orofaríngea formando a boca e a membrana cloacal, o ânus. Isso já começa a ser demarcado a partir de agora. Outra característica ligada a trato gastrointestinal que talvez ajude a justificar o porquê que os estudiosos colocaram o nome dessa fase de gastrulação. E aí agora, voltando a esse raciocínio, vamos entender o que futuramente vai acontecer com essa linha primitiva. Enquanto as estruturas centrais à linha primitiva, ou seja, essa região bem central mesmo, a própria linha primitiva, vai acabar se transformando no que nós chamamos de placa neural, toda essa região do epiblasto aqui ao redor vai se transformar no que nós chamamos de ectoderma cutâneo. Ectoderma cutâneo porque ele vai acabar servindo como tecido epitelial, epitélio, que preenche todas as outras estruturas. Tudo isso, como eu até tinha falado para vocês, a própria membrana orofaríngea que se transforma na boca vai sofrer esse processo durante a 4ª semana, a gente está na 3ª, então falta pouquinho para isso se consumar, enquanto a membrana cloacal só vai conseguir passar por tudo isso até a 7ª semana, então tem mais um chãozinho pela frente. Quando esse processo de espalhamento do mesoderma termina e o processo notocordal se forma e a demarcação da membrana orofaríngea e cloacal está bem delimitada, a gente diz que o desenvolvimento do epiblasto está bem sucedido. E nesse momento a gente já não chama ele, eu ia falar nomenclaturar, eu não sei se essa produção verbal existe, mas enfim, o epiblasto nesse momento ele já passa a se chamar de ectoderma após esses grandes eventos. E isso traz pra gente uma conclusão muito importante. Percebam como todos os 3 folhetos embrionários desse ovo vão ser respaldo do epiblasto, ele que vai dar origem aos 3 folhetos embrionários. Até porque ele é meio fominha, ele expulsa o hipoblasto, literalmente induz ele à morte e produz o próprio folheto a partir dele mesmo, o endoderma. E aí, uma vez que esses 3 folhetos estão prontos, a organogênese, aquele evento importantíssimo que eu falei para vocês que dá origem à criação dos órgãos, vai acontecer. Se houver algum tipo de erro na delimitação correta entre endoderma, mesoderma e ectoderma, com certeza haverá malformações congênitas, os órgãos que deveriam ter 2 lâminas vai ter só uma, ou então 2 átrios vai ter apenas um, ou então um ventrículo.
Entender isso é fundamental, porque todas as alterações congênitas de alguma forma estão relacionadas a uma desorganização entre o que cada folheto está fazendo. Um acaba invadindo o espaço do outro, ou então ele é hipoativo e não vai onde deveria ir. Mas para a gente entender isso, vamos ter que esperar outros momentos. Por enquanto a gente vai entender como que funciona o processo de formação da notocorda, que é a delimitação mais primitiva do nosso sistema nervoso central.